Então, nessa noite de sexta-feira, vamos começar este momento de reflexão. Feche seus olhos. Querido Deus, pedimos a Ti entendimento de Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos conduzir a uma compreensão clara, profunda e simples, ó Pai, da Tua vontade, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Então, pessoal, vamos aí mais uma noite, só que dessa vez não baseado mais no livro de Mateus, mas tendo como base aí o livro de Romanos, mais especificamente o capítulo 11, verso 36, em outras palavras, o último versículo do capítulo 11, onde lemos o seguinte, texto este bastante conhecido, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, pessoal, vamos considerar o seguinte: é comum na vida de todo ser humano, todo mamífero que respira e vai no banheiro, que faz um monte de loucura com a sua vida, é comum a seguinte dúvida: por que cargas d'água eu nasci? Por que que eu existo? Por quê? Por quê? E essa dúvida, como já disse, ela é normal. Afinal de contas, é do ser humano esse senso de questionamento. Por que o céu é azul? Por que os animais são assim? Por que a água é dessa cor? É natural a gente ter dúvidas. E por que não ter dúvidas a respeito da nossa existência, da nossa origem? Então, é nos ensinado muitas coisas a respeito disso. É dito que o ser humano foi, ao longo do tempo, por um mero acaso, primeiro um mero acaso, surge o universo, de uma grande explosão que a gente não sabe o porquê até hoje. E o ser humano, por uma série de coincidências, foi evoluindo e chegou ao que é hoje. E essa é a visão do criacionismo de maneira muito paupérrima, uma explicação muito fuleiragem, mas em linhas gerais poderíamos colocar isso. É uma explicação que é dada pela ciência. Porém, nós seres humanos, há muito tempo temos em mente o seguinte: rapaz, existe o divino, existe uma coisa espiritual, existe algo além da matéria. Então, começou-se a buscar, a querer saber mais sobre Deus. Ele então eu estou partindo da ideia de que você crê em Deus. Então, Deus, Ele é o nosso Criador. E Ele, obviamente, não nos criou por um mero acaso. Não, Ele nos criou com um objetivo claro. Deus, diferente de nós às vezes, Ele sabe o que quer. Ele sabe o que quer. E se Ele escolheu você para ter nascido nesse Brasilzão, nesse Nordeste frio que só não sei o que, neste Canindé, se Ele escolheu para ter nascido, para estar aqui me ouvindo, não é não é uma coincidência, certo? Não. Veja bem, existe um cálculo que mede a probabilidade de você não ter nascido. Eu lhe garanto que existia muito mais chance de você não ter nascido do que você ter nascido. A chance era uma em trilhões. E você foi premiado. Então, nós temos que olhar para o nosso Deus, olhar para o nosso Criador e nos perguntar: por que entre tantos que poderiam ter nascido o Senhor me escolheu? Por quê? Então, talvez o nosso ego diga: mas é porque eu sou lindo, eu sou especial, eu tenho força, eu tenho inteligência. Porém, temos que olhar para o nosso Criador, porque a criatura não é nada sem o seu Criador. E quando olhamos para Ele, a gente tem uma certeza: Ele sabe o porquê que Ele me criou. E conforme a gente busca, conforme a gente se aproxima dEle, as verdades vão aparecendo. E a Bíblia, ela vem como uma bússola que nos mostra a direção nessa caminhada, nessa nossa vida aqui terrena. E ela vai dizer para nós o seguinte: todas as coisas foram criadas para a glória dele. Para a glória dele. Então, a nossa existência é voltada
e deve ser voltada para agradar, para honrar, para engrandecer a Deus, o nosso Criador. Mas a nossa existência só tem um sentido quando nós partimos né, do pressuposto de que nós somos do Senhor. Nós temos que absorver essa ideia. Eu e você, nós somos do Senhor, somos propriedades dele. E Deus se importa tanto conosco, Ele se importa tanto com os seus, com a sua obra, né? Que veja, nós dentre tantos seres somos considerados aí a coroa da criação, e Deus deu a sua, né, enviou o seu Filho para morrer numa cruz, não para salvar os animais, não para salvar o meio ambiente, as árvores, os peixes, para despoluir os rios. Não, o propósito que Deus envia Jesus Cristo é um só: salvar o homem perdido. Isso mostra, pessoal, o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor se preocupa com a gente. Aí eu lhe pergunto, qual é a sua atitude em relação a isso? Quantas vezes você se olhou nele e disse: Senhor, muito obrigado por eu existir? Quantas e quantas vezes o Senhor lhe usou para fazer coisas que, se você não estivesse lá, não teria acontecido? Quantas vezes? Não sei quantas vezes. Eu acho que nenhuma. É aí que você se engana. Porque veja, né? Se você está aqui, você, por mais pequeno que seja, por mais incapaz que seja, por mais desprovido de beleza, eu me encaixo nesse perfil, por mais desprovido de beleza e de talento que seja, a sua existência, né, a sua vida, ela tem um valor perante Deus, né? E se você não existisse na Terra, né, assim, Deus ele continuaria a tocar a vida dele adiante. Mas se Ele nos trouxe a vida, Ele nos trouxe por um motivo, por uma razão. A questão é, a gente quer descobrir, porque Deus ele quer nos usar, cada um aqui, de uma forma, em um lugar, em uma situação, para abençoar a vida de uma pessoa. Então, ou a gente se volta para o nosso Criador, para a nossa origem, e se preocupa em descobrir quem é de nós, ou então vamos continuar desprezando nossas vidas com futilidades, com trivialidades, se perdendo, né? Eu até brinquei naquele livro, eu terei 21 anos, mas eu disse, estou, né, um ano mais próximo da morte. Mas a verdade é essa, o tempo nada mais é, né, o nosso tempo mudando nada mais é do que, né, um cronômetro, né? Deus ele já sabe quantas horas você vai viver sobre a face da terra, quantos dias você tem, Deus sabe disso, né? E o reloginho, tem uns que começam a fumar mais cedo, aí o reloginho adianta um pouco mais, né? Outros decidem desobedecer seus pais e acabam morrendo de maneira trágica, e dentre outras situações. Mas Deus ele tem um tempo para cada um de nós, né? E veja, pessoal, nós, né, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, a gente também não pensa sobre isso, mas é um dia a menos, é um segundo a menos, é um momento a menos, é uma experiência a menos. Este dia é um dia a menos, né? Então, isso desenvolve em nós um senso de urgência. Por que as pessoas que estão com câncer, com 3 meses de vida, por que elas assim, rapaz, perdi meu tempo com tanta besteira, eu podia ter abraçado mais, poderia ter amado mais, teria dito mais, eu te amo para minha mãe. Então, por quê? Desenvolver um senso de urgência. Pô, só tenho 3 meses, cara. Não é mais hora de eu ficar brincando, de eu ficar perdendo tempo. Não. Então, se a gente olhar para o Senhor, a gente vai entender o seguinte: a minha vida terrena foi dada por um presente. E esse presente tem data e hora marcada. Eu nasci nesse dia, eu não sei quando é que vai ser o último dia. Enquanto esse dia não chega, eu quero dar o meu melhor. Dar o nosso melhor não é querer ser o bichão melhor que os outros, não. Querer ser superior, não. É querer entender qual é a vontade de Deus e buscar cumpri-la. Né? Ser um pequeno Cristo, representar Cristo nas atitudes, no modo de falar, no modo de ser.
Então, o Senhor nos fala nessa noite que Ele quer que nós saibamos, né? Ele quer que nós saibamos que nós somos dele. E Ele quer nos usar para a glória dele. E quando isso acontece, quando nós nos entregamos a isso, a nossa existência se torna completa, né? E o vazio existencial é deixado de lado. E a resposta para aquela pergunta, por que cargas d'água eu nasci? Né? Por que eu existo? Ela encontra uma resposta em Deus. Amém?